está conversando aqui, a dentina do manto. Como que ela é formada? O odontoblasto vai secretar a matriz orgânica e essa matriz orgânica, inicialmente, é igual ao esmalte, inicialmente ele é todo orgânico, depois que começa a mineralizar, não é? O esmalte não é assim? Aqui também, o odontoblasto forma toda a matriz orgânica, aí depois uma parte dessa matriz continua orgânica, né? Que é 18%, e o resto, ó, vai virando mineral, vai mineralizando, vai se depositando em cima dessa matriz orgânica, né? Minerais, cálcio e fosfato, cristais de hidroxiapatita. Tá bem? Todo mundo entende isso? E aí, né? Quem vai formar essa matriz orgânica e tal são os odontoblastos, né? Que a gente já conversou. Aí vamos lá. Depois dessa dentina do manto, eu tenho outro tipo de dentina. Eu tenho a dentina circumpulpar. O que é isso, circumpulpar? Pulpar vem de polpa. Circum, ao redor. Então vem a dentina que fica, ó, ao redorzinho da polpa. Como que acontece? Depois que é formada essa primeira dentina, que é a dentina do manto, ó, após a formação da dentina do manto, aí começa a se formar essa dentina que circula a polpa. E o que é que acrescenta nessa dentina do manto para ela se transformar em dentina circumpulpar? Túbulos dentinários. Então é formado túbulos dentinários, certo? E a dentina ao redor desses túbulos. Então, de novo, eu tenho vários tipos de dentina. Essa dentina, ela é formada por odontoblastos. Eu sei que a dentina, uma parte é matéria orgânica, outra parte é mineral. Eu sei que a dentina é formada por odontoblastos. Odontoblastos formaram essa matriz orgânica. Essa matriz depois mineraliza, formou a primeira dentina, a dentina do manto, uma capinha de dentina. Aí, a partir dessa primeira que foi formada, é formada a segunda, a dentina circumpulpar. Circum é ao redor, pulpar é polpa. Para eu ter essa segunda dentina formada, aquela primeira que foi formada, eu acrescento a ela túbulos dentinários. Túbulos dentinários são formados. Aí eu tenho um outro tipo de dentina agora, que é a primeira do manto, era só matriz orgânica e inorgânica. A segunda, a circumpulpar, além daquela parte orgânica e inorgânica, eu vou ter também os túbulos dentinários, certo? Aí tá aqui, ó, mais uma vez aquela linda imagem. A gente tem, ó, esmalte aqui. O que é que vem abaixo do esmalte? A lâmina basal, lembra? Aí agora dentina. Dentina, o que é que eu vou ter? Eu vou ter odontoblastos, certo? Os odontoblastos, o que é que eles fazem? Eles originam, né? Eles formam a matriz orgânica que depois vai ser mineralizada, né? Assim. Aí, esse odontoblasto começa a formar a matriz orgânica que se mineraliza e eu digo que é a dentina do manto. Depois dessa dentina do manto, o que é que vai surgir nela? Ó? Túbulos dentinários. Vocês estão vendo aqui os túbulos? Ó, os tubinhos. Então, surgiu os túbulos dentinários. Aí, quando surgem os túbulos dentinários, agora eu tenho uma dentina circumpulpar, certo? E aí, essa dentina circumpulpar, ela recebe nomes, ó. Ela recebe esse nome, dentina peritubular, intertubular. Peritubular, ó, é essa daqui, ao redor do tubo. Intertubular, entre um tubo e outro. Entenderam? Então, ela recebe esses nomezinhos de acordo com a localização que ela tá. Aí, a formação da dentina radicular, da raiz. Só isso para a gente encerrar hoje. Tá? Então, formação da dentina radicular. Na raiz ocorre um fator, porque veja, na coroa
a gente tem aquele fator de indução simultânea, vocês lembram? Ameloblasto, pré-ameloblasto, aí um fica induzindo o outro. Então, na coroa é assim. Mas na raiz, como é formada a dentina da raiz? Que a gente não tem dentina na raiz também, não é? Dentina, inclusive, dentina e polpa são os únicos tecidos que estão nos dois locais, em coroa e em raiz. Porque esmalte, eu tenho esmalte na raiz, eu tenho cimento na coroa, só polpa que eu tenho em coroa e em raiz, e dentina que eu tenho em coroa e em raiz. Aí a dentina da coroa, a gente viu como é formada, é indução simultânea. Pré-ameloblasto com odontoblasto, que é uma fuleiragem que eu ensinei para vocês. Não é? Gravando, esqueci. Brincadeirinha, sou engraçadinha. Aí na raiz não tem como fazer indução simultânea. Porque tem esmalte na raiz? Então, se não tem esmalte, tem ameloblasto? Não tem. Então, como é que surge ameloblasto? Não tem ameloblasto na raiz. Porque ameloblasto só tem onde tem esmalte. Entendeu? Então, se não tem ameloblasto, que diabo, como é? É assim, ó. Não vai ter indução simultânea. Por quê? Porque não tem ameloblasto ali, para um ficar induzindo o outro, né? Aí o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Os odontoblastos se diferenciam, ou seja, se modificam a partir da bainha de Haeckel. Então, o que vai induzir esses odontoblastos a produzirem essa dentina não é mais os amelos, não é mais essa indução simultânea. É a bainha de Haeckel, tá? Então, na raiz, vocês lembram que tinha aquela alçazinha, alça que lembra? A alça cervical. E aí, a alça cervical, um pedacinho dela, a gente chamava de bainha de Haeckel. Então, essas células da bainha de Haeckel, né, induzem esses odontoblastos a se diferenciar. E aí eles se diferenciam em quê? Eles mudam, certo? Ficam diferenciados, diferentes, e aí começam a produzir, ó, fibras, né? Começam a produzir toda a parte orgânica desse tecido, certo? Então, como eu não vou ter ameloblasto para induzir, as próprias células ali da bainha de Haeckel diferenciam esses odontoblastos e fazem com que essa dentina radicular seja formada. Tá? Tá bom, minha filha. Assim, ele vai acabar? Só um minutinho, só essa, prometo. O desenvolvimento da polpa. Né? A gente viu o desenvolvimento da dentina. Aí só isso aqui. Ó, quando é que vai ocorrer? Primeiro, o desenvolvimento da polpa ocorre nessa fase aqui da odontogênese, ó. Fase de coroa. Tá? O que é que vai acontecer? Nessa fase de coroa, você fica vendo evidentemente lá vasos, tá? Que vêm de onde? Da artéria alveolar, tá? E aí a gente vê também aparecer fibras nervosas. E polpa é isso. Polpa é somente isso, né? Nervos e vasos. É a parte que a gente diz que é a parte viva do dente, né? Porque para um organismo ser vivo tem que ter duas coisas: circular sangue lá e ter sistema nervoso lá, não é assim? Então, se eu não tenho isso aqui, tá morto. Então, essa polpa é a parte viva do dente, do órgão, tá? E aí, inclusive, a gente diz que a odontologia é a única capaz de manter um órgão morto no corpo. Quando você faz um canal, você tira a polpa. Aquele dente está morto, mas você consegue manter ele ali, funcional, né? Então, nessa fase de coroa, a gente vê essa parte vascular e essa parte nervosa ser formada. Lá na papila dentária, começa a surgir dentro da papila dentária vasos e fibras nervosas, certo? E aí a gente vai ter, né,
cada vez mais, vamos dizer assim, a dentina sendo formada e essa polpa sendo formada e essa papila dentária sendo diminuída, né? A partir do momento que dentina é formada, que polpa é formada, cada vez mais eu vou diminuindo as células ectomesenquimais, então não estão sendo transformadas, né? Nesses tecidos. A gente vê surgir cada vez mais, né, fibroblastos. E quando é que essa polpa está terminada? Quando é que terminou? Quando ocorre a erupção dentária. Então, ó, o desenvolvimento da polpa não é total quando esse dente está aqui, ó, fluído dentro das maxilas e das mandíbulas de vocês. Só completa o desenvolvimento da polpa depois que o dente erupciona. A raiz também. Porque a coroa, a gente viu que ela se forma todinha, né? Aí depois tem uma última fase, da fase de formação da coroa do dente, que vocês lembram que é assim, ó. Na última fase da amelogênese, é formada uma camada de proteção, que fica ali até somente esse dente erupcionar. Mas a coroa já está toda pronta, não é? A dentina, ela também está pronta quando esse dente erupciona. No entanto, a dentina ela é produzida todo tempo. Você morreu, vai ter dentina sendo produzida. Tá? Agora, a polpa e a raiz, quando esse dente erupciona, não está completamente. Existe, isso é muito importante, inclusive, porque quando você está lá na odontopediatria, a professora vai dizer assim, o estágio de desenvolvimento daquele dente vai dizer que tratamento você vai fazer. Como, por exemplo, se uma criança levar uma facada, o tratamento vai ser extração ou vai ser canal? Depende do estágio de desenvolvimento daquele dente. Você vai tirar a radiografia e você vai ver, a polpa já completou, a raiz já fechou. Clareamento dental, a gente não faz em criança. Primeiro que não precisa, segundo, algumas precisam, né? Mas a maioria não. É porque tem umas que tem realmente amelogênese, que são outras situações que amarelam, não é os dentes. Mas as crianças no geral não precisam, porque o dente é branco azulado. Mas quando é uma criança que tem uma má formação e esse dente é amarelo. Aí por que a gente não clareia dente de criança? Porque não está completamente formado, ó. O desenvolvimento da polpa completo é só depois da erupção dentária e da raiz também. Então, muitas vezes aquele dente erupcionou, mas a raiz não está fechadinha. Não pode clarear esse dente, eu posso causar um dano. Entende isso? Então, por isso que é importante você saber, esmalte ele já nasce pronto. Dentina já nasce pronto. Esmalte é produzido ao longo do tempo? Não, né? Se fosse era bom demais. A gente tinha uma cárie, aí produzia mais esmalte, pronto, show. Tem um cara lá no Japão que está tentando fazer isso, né? Desenvolvendo um material, um medicamento que vai produzir esmalte. O tempo inteiro. Você toma. Você falou que ia nascer um dente novo. Só quando você lê realmente a matéria, ele fala sobre essa questão da produção da matéria. É do não tecido. Não. É porque as pessoas, é aquela velha coisa. E aí também eu acho que é para fazer o sensacionalismo, para fazer as pessoas lerem, entendeu? Aí bota assim, vai ter dente não, aí a pessoa, eu vou ler isso aqui, entendeu? Faz aquele sensacionalismo. Mas na verdade é um produto que você vai usar que vai estimular a formação de tecido, de esmalte, né? Porque a gente não forma. Se esse cara fizer, vai ser massa. Vou mentir. Mas enfim, coisas para outras histórias. Então, esmalte formou, nasceu, lascou-se. Dentina é formada, né? Ainda um pouquinho. E polpa e raiz só termina a formação depois que esse dente erupciona. Fechou? Fechou. Vamos embora. Tá batendo.